Crime bárbaro contra uma jovem de apenas 20 anos no interior de Ceará é de fazer a gente desacreditar na humanidade. Um falso pastor, Francisco Márcio Freire, e dois amigos sequestraram, tentaram abusar sexualmente e mataram Natânia Alves Salles, que saía da igreja quando foi abordada na cidade de Quixeramobim. A motivação do crime também é chocante. Quem vai contar pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, só de ler essa abertura já deu um ruim. Então, Sofia, a gente já falou do caso da Natânia Alves, porque ele chocou o estado do Ceará. A Natânia Alves estava saindo da igreja quando foi abordada por esses homens. A ideia era roubar o carro da Natânia, quando esses cidadãos aí, né, essas pessoas, resolveram que a vida dela também não valia nada e ela foi morta a pedradas. Pedradas, gente. Quando eu fiz esse corte, eu acho que eu fiz com a Ana, a gente até comentou, esperava-se, né, quando eu comecei a ler, quando eu comecei a identificar o que estava acontecendo, né, aprofundar, eu imaginei, ela foi abusada sexualmente. Só que a Natânia não chegou a ser abusada sexualmente. Aí a gente até comentou, poxa, que alívio, né? Que diante de toda essa tragédia, não teve esse outro sofrimento também. No entanto, houve uma tentativa de abuso que foi identificada agora diante dos depoimentos e pelo fato de resistir a essa justificativa, a Natânia foi morta a pedradas. E o pior, Sofia, é que assim, esse caso ele só consegue literalmente piorar, ele é só ladeira abaixo. Tem um momento em que o falso pastor, existe um falso pastor que se dizia pastor nas redes sociais, que é um dos integrantes aí né, um dos participantes desse crime. Esse falso pastor, ele afirma que a morte da Natânia tem relação com o pagamento de dívidas para uma casa de prostituição, para pagar dívidas com as prostitutas, Então, a Natânia foi morta, o crime foi motivado por uma dívida de 4.500 para pagar as dívidas com prostitutas. Então, se ele começa errado, ele termina errado, é totalmente errado. E cada fala, cada desdobramento, tudo que vai acontecendo nesse caso da Natânia é um caso muito absurdo que mostra como a vida das mulheres é uma vida descartável e como a brutalidade humana ela acontece com esses corpos, né, com muitas camadas, sabe, Sofia? Eu vou te pedir para trazer a matéria da Metrópolis, que é justamente a coluna da Mirelle Pinheiro, que ela traz essa informação, que a polícia do Ceará concluiu as investigações do assassinato da Natânia na cidade de Quixeramobim. Inclusive, a cidade teve cancelamento do carnaval, foi uma reivindicação da população, porque não existia clima para fazer o carnaval. E esse ex-pastor, o Francisco Márcio Freire, ele tinha uma casa de prostituição, ele tinha uma dívida com a casa de prostituição na cidade vizinha de Quixadá, e esse valor de 4.500 era o valor que ele precisava para pagar, por isso ele foi com os comparsas ali tentar fazer esse dinheiro, e a Natânia foi sequestrada na saída da igreja por volta das 13 horas do dia 16 de fevereiro, e seu carro, que era um Kwid branco, foi encontrado poucas horas depois na cidade, né, de Quixadá, próxima à rodoviária municipal. E as investigações conseguiram identificar esses 3 homens. Essa é a primeira informação, né, sobre... gente, eu não consigo falar motivação do crime, porque não existe motivo para nenhum crime. E nesse caso ainda é um crime brutal, com muitas camadas de brutalidade. E aí eu vou te pedir, Sofia, para colocar a matéria do G1. Na matéria do G1, a gente já tem essa informação que, como a gente falou, né, a Natânia ela não chegou a ser abusada sexualmente. No entanto, o Francisco Márcio Freire, né, o falso pastor, ele afirmou que matou a jovem após tentar estuprá-la. Então, a Natânia ela morreu a pedradas por
depois de muitos golpes, inclusive na cabeça, ela faleceu sofrendo, né, pelo sofrimento de um traumatismo craniano severo em decorrência do esmagamento da cabeça com múltiplos golpes de pedra pela covardia desse homem. E o Márcio, o outro nome é o Teodósio, e o Jaderson são esses 3 acusados. Eles foram autuados pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e organização criminosa, e ainda vão responder, e no caso o Márcio, né, vai responder por estupro, e a defesa dos 3 está sendo realizada pela Defensoria Pública, que não se pronunciou para a reportagem, não se pronunciou sobre como vai atuar, mas o Ministério Público já recebeu a denúncia da conclusão das investigações do inquérito que já foi emitido. Tem aí, eu vou te pedir, Sofia, para trazer um vídeo. E nesse vídeo, assim, eu fui assistir o vídeo do delegado do caso falando sobre tudo que aconteceu, e esse vídeo vai ter 2 momentos, porque, assim, eu consegui ficar muito horrorizada com toda a brutalidade nesse crime, e eu ainda consegui ficar muito chateada com o delegado também, porque para o delegado existe uma classificação de mulheres que talvez não tivessem tanta comoção pela sociedade, porque podiam estar saindo de uma festa, mas a Natane não. A Natane gerou uma comoção e a Natane chocou e revoltou porque ela era uma pessoa do bem que estava saindo da igreja. Ele ainda classifica dessa forma. Então, assim, mesmo após a morte de uma pessoa que claramente é uma morte que vem com questões do ódio às mulheres, a gente ainda tem falas assim dos delegados, das pessoas que deveriam estar protegendo a gente. Por favor, Sofia, vamos assistir um trechinho. Uma informação muito importante é que eles usaram drogas na noite anterior ao crime. Então, do sábado para o domingo, eles estariam fazendo uso de drogas na rodoviária. E aí a pergunta é se eles aparentavam estar sob o efeito de drogas no momento em que eles foram presos, né? Eu acho que isso pode contribuir para saber de que forma, né? O que contribuiu ali para a motivação desse crime, né? O que ocorre? De fato, foi constatado que eles são andarilhos, vivem de cidade em cidade, pedindo ajuda, pedindo contribuição, cometendo alguns furtos, inclusive. E diante desse contexto, a gente levantou a vida pregressa de cada um, né? Então, Francisco Márcio, aliás, ele era o mentor intelectual de tudo. Os outros serviam para auxiliar ele. E a gente fazendo agora um levantamento mais minucioso da questão dos antecedentes criminais, verificamos que ele responde a diversos crimes, inclusive assalto com morte, Ou seja, uma pessoa dessa jamais poderia estar em liberdade. Eu até comentei anteriormente, né, para outro repórter, que isso retrata, infelizmente, o nosso sistema de justiça. Eu não estou criticando o judiciário aqui na minha fala. Nosso sistema de justiça está falhando na hora de punir essas pessoas. Eu sempre digo que uma nação que não protege o seu povo, infelizmente, está fadada a situações como essa, que comove não só a cidade de Xeramobim, não só o nosso estado, mas o Brasil. A menina não estava saindo de uma balada. Eu ia te pedir justamente isso, para dar um pause nesse momento, porque prestem atenção nisso. Nesse momento, o delegado que disse que não estava criticando o judiciário, criticou o judiciário, mas faz sentido, né, porque é uma pessoa que tinha vários processos nas costas e é uma pessoa que aparentemente não chegou a responder, né, pelos seus crimes e também não estava ressocializada. Então, o discurso de falar de ressocialização, inclusive, a gente precisa pensar que o judiciário ele não é o único culpado, porque a gente tem um sistema prisional que não pensa em responsabilizar. É um sistema prisional que pensa e que fabrica mais desigualdades. Então, a gente já tem um problema na própria estrutura, né?
E aí a gente tem um delegado que, neste momento, ele diz: ela não estava saindo da balada e ele vai piorar. Ele não consegue emendar, sabe? Ele só piora. Vou te pedir agora, Sofia, preste atenção ao que ele vai falando depois disso. Por favor, Sofia. Ela não estava saindo de nenhuma situação que a gente sabe que não é correta. Ela estava na igreja. Quando a gente recolheu seus pertences, o que a gente encontrou, a arma que ela utilizava eram 2 Bíblias que ela tinha dentro da bolsa. Então, assim, uma pessoa de boa índole, estudiosa, trabalhadora, ser vítima dessa forma, a crueldade com que esses caras executaram ela, e a gente saber que são pessoas já que têm um histórico criminal imenso, que inclusive já fizeram crimes parecidos, só que não teve a mesma repercussão, a gente fica com a sensação de impotência. Não, eu estou falando aqui em nome até da população, em nome de toda a polícia. Que a gente trabalha e se depara com situações dessa forma, dessa natureza. Então a gente tem que pensar o nosso sistema de justiça. Eu creio que a gente dá muito benefícios para quem não quer se ressocializar. Eu trabalhei também no sistema penitenciário e eu sei como é que funciona. Eu sei como é que funciona o sistema. Esses caras vão ser super protegidos lá, muito provavelmente nem vão entrar na ala com outros detentos. Tanta coisa errada nessa fala. Vamos lá. Os caras vão ser super protegidos dentro do sistema penitenciário. Olha, o sistema penitenciário brasileiro, assim, vamos lá, ele tem razão quando ele diz que dificilmente serão ressocializados. Mas não é porque são super protegidos dentro do sistema penitenciário. Muito pelo contrário. É porque o sistema penitenciário acaba sendo, justamente pela forma com que não respeita os direitos mínimos humanos das pessoas, você acaba sendo obrigado a se juntar a alguma facção para conseguir a proteção que você precisa para sobreviver dentro do sistema penitenciário, e daí já era, né? Daí já era. Eu concordo com ele, não ressocializa, a ressocialização não funciona. Mas não é porque o sistema penitenciário protege, exatamente pelo contrário. Vamos lembrar que o PCC, que é uma das maiores organizações criminosas, não apenas do Brasil, como da América Latina, ouso dizer até do mundo, surgiu depois do massacre do Carandiru. Não surgiu porque, ai meu Deus, estão protegendo demais, é porque massacraram as pessoas lá dentro. Então começa por aí. Eu vou trazer aqui, desculpa, eu tô pistolando. Não, fica à vontade. A Luana Luli Lima falou exatamente extremamente correta. Dessa vez não conseguiram colocar a culpa na mulher, gente. Exatamente. Eles tentaram de tudo que a gente colocar a culpa na mulher. Quando não conseguiu colocar a culpa na mulher, porque ela estava saindo da igreja, porque ela estava com a roupa certa, porque ela estava carregando as coisas certas, que era a Bíblia, aí, ai, gente, daí, putz, não vai ter como botar a culpa nela. Daí a gente vai ter que admitir que realmente é um crime bárbaro. Se ela estivesse saindo numa balada, se ela estivesse mini saia, se ela tivesse qualquer outra coisa, aí não teria essa mesma comoção. E eu vou dizer, mesmo que ela estivesse com a roupa certa, saindo no lugar certo, se ela fosse o tipo de mulher errado, já seria o suficiente para pôr a culpa nela. Eu tenho certeza que se fosse uma mulher trans como eu, independente do que tivesse acontecendo, iam botar a culpa em mim. Né? Mas enfim, eu digo isso como uma pessoa que já sofreu violência policial por ser trans. Enfim, mas é isso, é isso. Ele fez críticas aí ao judiciário. Meu amigo, vamos se olhar um pouquinho no espelho. E eu ia dizer o nome do policial, né? Do policial não, do delegado. Eu preciso dizer o nome, que é o William Lopes. William Lopes é o nome desse delegado, com esse discurso que precisa ser revisto de forma urgente. O William fez um bom trabalho de investigação com os câmeras de segurança, prendeu rápido os 3 acusados? Sim, mas o William Lopes tentou ocupar todas as outras mulheres que sofrem violência
porque ele não conseguia culpar a Nathane, né? Porque não se tem como culpar uma vítima. Aí ele resolveu culpar todo o resto. É doloroso, Sofia, é doloroso, mas esse caso precisa ser dito justamente para a gente questionar essas estruturas, questionar as pessoas e que, né, a cidade de Quixeramobim consiga aí superar isso que aconteceu, mas não esquecer, porque Nathalie não pode ser mais uma estatística, a gente não pode continuar tendo mulheres abusadas a cada 8, 10 minutos no país, e mulheres mortas, né, como se não fosse absolutamente nada, sabe? A vida de mulheres não vale absolutamente nada na nossa sociedade, e aí, como a Sofia fala, né, cada ponto vai tendo, cada camada vai agravando ainda mais a situação. E só um detalhe, tá? A Sofia lembrou do PCC. O PCC, no estatuto, o PCC tem um estatuto, gente, o PCC que nasceu com um estatuto. No estatuto do PCC tem lá a ideia justamente de preservar, né, de cuidar daqueles que estão encarcerados e também estão fora. Então, isso é muito pesado também quando a gente entende que lá em Carandiru, Dexter, ele fala, um rapper, ele fala sobre o que ele passou nos horrores do Carandiru, e ele cita que as pessoas, né, os presidiários eram postos ajoelhados, com o cachorro latindo no pescoço, que ele chegou a ver um dos rapazes, né, um dos homens que estavam ali presos, ter o órgão genital arrancado pelos animais, pelo cachorro, e as pessoas davam risada. É isso que eles querem que volte com esse discurso, sabe? Então, isso não vai funcionar. Isso só vai piorar mais todo o nosso processo. É muito violento o que estão fazendo. É isso, Sofia. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que ainda temos mais notícias para vocês.